O Egito, terra das pirâmides milenares e do majestoso rio Nilo, sempre foi sinônimo de grandiosidade arquitetônica e civilização antiga. Por milênios, suas construções monumentais têm desafiado o tempo e fascinado o mundo. Mas em 2015, o governo egípcio anunciou um projeto tão ambicioso quanto controverso, que promete revitalizar com as maravilhas do passado. Esse projeto é a construção de uma nova capital administrativa no meio do deserto do Saara. Esta cidade, ainda sem nome oficial, está sendo erguida a apenas 45 quilômetros a leste do Cairo, a atual e caótica capital egípcia. O projeto promete ser um oásis de modernidade em meio às áreas douradas do deserto, com arranha-céus imponentes, a maior mesquita da África e até mesmo o que poderá se tornar o maior prédio do mundo, tornando um sonho monumental materializado em aço, vidro e concreto no século XXI. Os promotores do projeto pintam um quadro deslumbrante de uma metrópole high-tech, livre dos problemas que afligem o Cairo, como congestionamento intensos, poluição e infraestrutura precária. Eles falam de ruas largas, parques verdejantes e um sistema de transporte de última geração. A nova capital dizem que será um símbolo de um Egito moderno e próspero, pronto para liderar o mundo árabe rumo ao futuro. Mas enquanto as gruas erguem os sonhos grandiosos do governo e os tratores transformam as dunas em canteiros de obras, uma pergunta incômoda ecoa pelas ruas empoeiradas do Cairo. Será que o Egito pode realmente pagar por esse luxo? E mais importante ainda, qual será o verdadeiro custo dessa nova capital para o povo egípcio? Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender por que a nova capital do Egito está falindo o país. Para entender o impacto desse megaprojeto na economia e na sociedade egípcia, precisamos primeiro olhar para os números. E eles são, no mínimo, alarmantes. Quando o projeto foi anunciado em 2015, o governo egípcio estimou um custo total de 45 bilhões de dólares. Já era uma quantia astronômica para um país em desenvolvimento, onde milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Mas a realidade se mostrou ainda mais cruel. Em 2024, apenas a primeira fase do projeto já consumiu mais de 58 bilhões de dólares. Isso significa um estouro de 15 bilhões de dólares no orçamento inicial. E detalhe, o projeto está longe de ser concluído. Para colocar esse valor em perspectiva, com 58 bilhões de dólares, seria possível construir em torno de 24 projetos de transposição do Rio São Francisco no Brasil, comprar mais de 4,5 bilhões de carros populares, ou adquirir 59 mil unidades do luxuoso Ferrari SF90 Stradale. Mas o governo egípcio optou por gastar esse dinheiro em uma cidade no deserto. E o pior, grande parte desse valor vem de empréstimos externos, aumentando ainda mais a dívida do país. Isso em um momento em que a economia egípcia já está cambaleando, atingida por crises globais, instabilidade regional e anos de má gestão. Caso você esteja se perguntando o que torna essa nova capital tão cara, a resposta está nos projetos faraônicos que ela abriga. Um deles é o novo Palácio Presidencial, que, por exemplo, terá 50 mil metros quadrados, sendo 10 vezes maior do que a Casa Branca dos Estados Unidos, e seu custo estimado é de 3 bilhões de dólares. Outro projeto emblemático é a Grande Mesquita Egípcia, que será a maior mesquita da África, cobrindo aproximadamente 250 mil metros quadrados, e terá uma capacidade para 131 mil fiéis. Além disso, irá possuir o maior e mais pesado lustre do mundo, uma obra de arte em si mesma. Embora impressionante, muitos questionam a necessidade de uma estrutura tão grandiosa em um país com tantas necessidades básicas não atendidas. Mas não é só isso. Também tem o octógono, a nova sede do Ministério da Defesa, que ocupará uma área de 22 mil acres, ou seja, será 8 vezes maior que o Pentágono americano, um complexo já considerado enorme. Essa escala levanta questões sobre as prioridades do governo e o papel dos militares na sociedade egípcia. Outra mega construção na nova capital do Egito será uma torre icônica, com seus 394 metros. Já é o prédio mais alto da África. Mas os planos não param por aí.
O projeto mais ambicioso é o Obelisko Capitale, um arranha-céu planejado para ter 1.000 metros de altura, superando o Burj Khalifa de Dubai. Seu custo estimado é de mais de 3,2 bilhões de dólares. Esse realmente é um projeto que busca colocar o Egito no mapa da arquitetura mundial, mas a que custo? Tais projetos grandiosos podem impressionar turistas e investidores, porém levantam uma questão crucial. Será que o Egito realmente precisa disso tudo? Especialmente considerando a grave crise econômica que o país enfrenta. Enquanto bilhões são gastos na nova capital, a economia egípcia afunda em uma crise sem precedentes. A dívida externa do país quadriplicou desde 2014, chegando a 164 bilhões de dólares. A dívida total do governo, incluindo a interna, alcançou a marca alarmante de 370 bilhões de dólares, equivalente a 93% do PIB egípcio. Esses números colocam o Egito perigosamente perto de um calote. A situação é ainda pior quando olhamos para a moeda local. A libra egípcia perdeu 90% do seu valor desde 2016, tornando as importações muito mais caras e elevando o custo de vida para a população. Como resultado, a inflação atingiu o recorde histórico de 36% ao ano. Isso significa que os egípcios veem o poder de compra de seus salários derreter mês após mês. O resultado dessa crise é que o governo egípcio gasta atualmente 60% de seu orçamento apenas para pagar os juros da dívida. Isso deixa pouco dinheiro para investimentos em áreas cruciais como saúde, educação e infraestrutura. Enquanto isso, 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza, lutando para sobreviver dia após dia. A situação é tão grave que em dezembro de 2023, economistas da Bloomberg classificaram o Egito como o segundo país com maior risco de dar calote em suas dívidas, ficando atrás apenas da Ucrânia, um país em guerra. É um cenário assustador para uma das maiores economias da África. Mas por que, diante de uma crise tão grave, o governo insiste nesse projeto faraônico? As justificativas oficiais são variadas. A principal delas é aliviar a superlotação do Cairo. O Cairo é a cidade mais populosa do Egito e da África. É também uma das cidades mais antigas do mundo e uma das mais densamente povoadas entre os países árabes. Com mais de 22 milhões de habitantes em sua região metropolitana, a atual capital egípcia está à beira do colapso. O trânsito é caótico, a poluição é intensa e a infraestrutura está sobrecarregada. Segundo os defensores do projeto, uma nova cidade poderia aliviar essa pressão. Outra justificativa é modernizar a administração pública. A nova cidade promete ser um hub tecnológico e administrativo eficiente, livre dos problemas que afetam a burocracia no Cairo. Isso, teoricamente, tornaria o governo mais ágil e eficaz. Já o governo também espera que a nova capital atraia investimentos estrangeiros. O sonho é que ela se torne um polo econômico e turístico, revitalizando com Dubai nos Emirados Árabes Unidos. Se isso se concretizar, argumentam que o investimento inicial compensará no longo prazo. Por fim, também tem a criação de empregos. A construção da cidade gera milhares de empregos diretos e indiretos, o que é crucial em um país com altas taxas de desemprego, especialmente entre os jovens. Essas justificativas têm seu mérito. O Cairo realmente enfrenta problemas sérios de superlotação e infraestrutura precária. Uma nova cidade planejada poderia, em teoria, ajudar a resolver esses problemas. No entanto, as crises ao projeto são muitas e contundentes. E já que estamos falando das crises, uma das principais delas diz respeito às propriedades do governo. Críticos argumentam que o dinheiro seria melhor gasto em saúde, educação e infraestrutura nas cidades já existentes. Em vez de construir uma nova capital para a elite, por que não melhorar a vida de milhões de egípcios que lutam para sobreviver nas favelas do Cairo? Além disso, também há preocupações sérias com a exclusão social que o projeto pode gerar. Os preços dos imóveis na nova capital são proibitivos para a maioria dos egípcios. Isso cria o risco de se formar uma cidade apenas para a elite, isolada dos problemas do Egito real. Em vez de resolver os problemas sociais do país, a nova capital pode acabar exacerbando-os.
Outro ponto é a sustentabilidade do projeto, que também é questionada. Construir uma megacidade no deserto levanta sérias questões sobre o consumo de água e energia. O Egito já enfrenta escassez de água e alguns temem que a nova capital possa agravar esse problema. Muitos críticos também veem motivações políticas por trás do projeto. Alguns dizem que a verdadeira intenção do presidente Abdel Fattah el-Sisi é consolidar seu poder, criando uma capital isolada dos protestos populares que sacudiram o Cairo na última década. Uma cidade nova, longe das massas, poderia ser mais fácil de controlar. A falta de transparência no projeto também levanta suspeitas. Grande parte dos contratos para a construção da cidade foi concedida a empresas ligadas ao exército egípcio. Isso alimenta acusações de corrupção e favorecimento em um país onde os milhares já têm um papel econômico desproporcional. Realmente a situação econômica do Egito é tão grave que muitos se perguntam: por que o país ainda não entrou em colapso total? A resposta está na geopolítica. O Egito é considerado grande demais para falir, por seus aliados regionais e internacionais. Países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos continuam injetando bilhões de dólares na economia egípcia. Há várias razões para isso. A primeira é a estabilidade regional. Um colapso do Egito, o país mais populoso do mundo árabe, poderia desestabilizar todo o Oriente Médio. Ninguém quer ver uma repetição da Primavera Árabe, que causou tanta instabilidade na região. O controle do Canal de Suez é outro fator crucial. O Egito controla essa rota vital para o comércio global, por onde passa grande parte do petróleo do Oriente Médio. Um Egito instável poderia ameaçar essa rota comercial estratégica. A aliança do Egito com Israel também é importante mencionar, especialmente para os Estados Unidos, já que o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel, e essa paz é considerada crucial para a estabilidade regional. Isso só mostra que, com certeza, os Estados Unidos não querem ver essa aliança ameaçada. Por fim, há a questão da migração. A União Europeia teme que o colapso econômico do Egito possa gerar uma onda de refugiados atravessando o Mediterrâneo. Isso explica por que a União Europeia também tem interesse em manter a economia egípcia funcionando, mesmo que precariamente. Assim, o regime de Abdel Fattah el-Sisi consegue manter-se no poder e continuar seu projeto faraônico, mesmo às custas do empobrecimento da população, o que torna um equilíbrio delicado, sustentando mais por interesses geopolíticos externos do que pela força da economia egípcia. Com tudo isso em jogo, podemos concluir que a nova capital do Egito é, sem dúvida, um projeto de proporções bíblicas. Mas será que ela representará a salvação do país ou seu calvário econômico? Por enquanto, as evidências apontam mais a segunda opção. Enquanto arranha-céus de vidro e aço brotam do deserto, a economia egípcia afunda em dívidas e inflação. O sonho de uma nova capital moderna e eficiente é compreensível. O Cairo, com seus problemas crônicos, claramente precisa de soluções. Mas o preço desse sonho pode ser alto demais para um país já tão endividado e desigual. Há um risco real que a nova capital se torne um elefante branco no deserto, um monumento à vaidade de seus líderes, construído sobre as costas de um povo cada vez mais empobrecido. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, também deixe sua opinião aqui nos comentários. Seria importante a gente debater um pouquinho sobre ele. A pergunta é: você acha que realmente é necessário que o Egito construa uma nova capital agora, nessas condições? É viável? Não é? Deixe aqui sua opinião. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.